E vai contratar Isso não é quem? problema meu. Olha só. Não é problema seu também. É o Não, tem... Quando você faz o comentário que você acha que um jogador tem que ser contratado só porque não tem ninguém, desculpa, isso é pequeno. Pra comentar, isso é pequeno pro Corinthians, mas mesmo vocês achando que ele é bom de bola. Eu acho. Tá tudo, vocês acham, eu não acho. Eu acho que ele é um jogador pior que o Mateuzinho. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e hoje vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, o que o Craque Neto trouxe de informações ali dos bastidores do Corinthians, lembrando, né, que o Timão tá ali negociando com o Igor Vinícius, ele que é lateral do São Paulo, ele tava um pouco encostado no São Paulo, alguns cravaram que ele vai chegar pelo menos para brigar ali com o Mateuzinho pela essa lateral direita do Timão. O Neto ficou um pouco revoltado ali com essas informações, né? Também trouxe notícias de bastidores, analisou também o que esperar do Timão para os próximos jogos. Muitas informações, o Corinthians vai negociar, vai contratar, o que tem de especulação. O Neto trouxe tudo isso e muito mais para vocês. Deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade, sem mais enrolação. Vamos direto pro vídeo. Ei, meu irmão, vocês sabem? Ah, mas do Corinthians, tá. Não, então, vamos lá. Quais foram os clubes do futebol brasileiro que pediram adiantamento? Só o Corinthians as pessoas sabem, né? Todo mundo pede. Todo mundo pede. Agora, não posso falar que o Palmeiras pediu, não posso falar que o São Paulo pediu, não posso falar que o Santos pediu, porque eu não tenho Informação, né? Não tenho informação. Mas o Corinthians adiantou. Então vamos lá. Vocês que são os novos dirigentes do Corinthians, presidente Osmar Stabile, você já foi lá e já adiantou 45 milhões. Tá certo isso? É a necessidade, né? É a necessidade. Talvez o... A necessidade é uma coisa. Daquilo que você está falando e daquilo que a gente pensa em administração, não tinha que ter feito isso. É errado, mas né, não tem de onde tirar, vai adiantar a receita. Então eu acho que o Corinthians tem que resolver essa questão política o mais rápido possível para ter um presidente efetivo e que ele comece a administrar o clube. Porque o Stabile, ele está como interino, sabe disso e as coisas não funcionam assim. Então precisa resolver essa questão. O Dorival, falando do time... Só que tem uma coisa, hein, Veloso? Oi. Se dia 9 os sócios votarem para permanência do Augusto, você acredita o embolo que vai dar? Não é muito louco? Mas tem 3 pedidos de impeachment, né? Não, mas... Um passou agora. Então, não, mas tudo bem, tem mas mais 2. se os sócios votarem... Daí vai para ele de novo, né? Sabe, é muito louco isso, entendeu? Que é processo que aí, passar no conselho... tudo bem, mas aí você fala assim, mas peraí, mas e agora? Todo mundo que eu contratei, todo mundo que eu coloquei, aí eu adiantei 45 milhões da Federação Paulista de Futebol... Quando você adianta 45 milhões sem ter nada, ou quando você não tem nada e você usa só o seu cartão de que você está morto, irmão. Você tá morto. E aí mostra o que o Corinthians está acontecendo. Sim, a dificuldade que está passando. O aperto financeiro. E eu estava falando do Dorival já, com relação ao time, ele precisa acertar agora, a gente já falou muito sobre isso, mas é uma realidade e mais um problema. Acertar com o Igor Vinícius agora, vai acertar. É o novo Carlos Alberto, velho. É o novo Zé Maria. Mas é uma opção, né? Não, uma opção maravilhosa. Leva ele pro Palmeiras, pro São Paulo. Pô, parabéns aí pro São Paulo, hein? Que negócio, hein? Que jogadorzaço. Então, mas eu acho que para quem tem só o Mateuzinho, eu acho que pode ajudar, pode ajudar. Mas enfim, o problema hoje do Dorival é mais pode ajudar. Pode ajudar o quê? Levar bola, levar material esportivo. Pode ajudar, cara. Pode ajudar o quê? Você tá muito pessimista com relação Não tô pessimista, não. Eu tô analisando o que ele é como jogador. Não, mas ele teve bons momentos no São Paulo. Aonde? Quanto tempo que ele não joga, Veloso? O cara fica um ano parado. Tá bom, Veloso. E vai contratar quem, craque? E vai contratar quem? Isso não é quem? problema meu. Olha só. Não é problema seu também. Quando você faz o comentário que você acha que um jogador tem que ser contratado só porque não tem ninguém, desculpa, isso é pequeno. Para comentar, isso é pequeno pro Corinthians, mas mesmo vocês achando que ele é bom de bola. Eu acho. Tá tudo, vocês acham, eu não acho. Eu acho que ele é um jogador pior que o Mateuzinho. Mas entre Agora, quem vai contratar não é problema meu. Eu, por exemplo, eu tenho um nome. O Wesley do Flamengo. Mas assim... Mas eu não tô dizendo... Mas aí você tá me perguntando uma coisa. Se o Corinthians tem dinheiro ou não, isso não é problema meu. Mas só por causa disso eu tenho que contratar um cara ruim? Mas o que foi que o Corinthians fez agora com dinheiro? Não é só o Corinthians, o seu São Paulo fez também. Sei, mas todos fazem. Claro, todos fazem. Como a gente tá falando do Corinthians... Não, mas a gente pode falar de qualquer um. O Ferrarese é bom? O Cédric é bom?
Não. O Yamal que jogou no São Paulo de lateral esquerdo que ninguém fala nada? Não, também não é bom, não. Então, também não é. mas só porque ele é barato, então eu tenho que trazer. Mas é a realidade do clube, com um clube mal administrado. Quando você tem um clube mal administrado, você tem que ficar sofrendo, trazendo Só tem um clube aqui que é bom administrado, que é o Palmeiras. Do restante, não. Por isso que vai buscar jogador. A gente conhecia o lateral direito, mas a gente conhecia o lateral direito do Palmeiras? Você conhecia? Quesada conhecia? Não. Ninguém conhecia. Então, desculpa. Então, você não tem ninguém que possa enxergar que na Colômbia, que na Argentina, que no Uruguai, na Série B, tem um jogador que possa ser melhor que o Igor Vinícius? É fácil trazer o Igor Vinícius. Eu já trabalhei com ele. Ele foi campeão comigo. Mas não joga nada. Pra mim, né? Não. Eu também. Se o Corinthians fosse um dia, já falei aqui várias vezes. Mas se ele fosse bom, eu vou te interromper de novo. Se ele fosse bom, você queria ele no São Paulo. Como São Paulino. Mas para o torcedor São Paulino, ele perdeu totalmente a confiança. E por que dele. Que ele vai ter confiança no Corinthians? Como que você pode provar isso? Eu não sei, eu não posso provar. Não, mas nem eu posso. Eu só sei que ele é ruim de bola. Eu particularmente, Você está não acho. convencido disso? Não, eu sempre estive. Desde que ele jogava na Ponte. O melhor campeonato que ele fez foi no Ituano, Veloso. Porque eu acompanho futebol pra caramba. Agora, se o Igor Vinícius é a visão do Dorival Júnior para lateral direito, eu não acredito. Souza. Eu não acho também não que seja ele não, mas se fosse um clube administrativamente competente, iria buscar jogador lá fora, como o Palmeiras faz, como o Flamengo faz. Mas você tem que ter um grande observador aí, né? Tem que ter. Porque assim, você não vai... Então, vou te fazer uma pergunta. O São Paulo contratou bem o Ferrarese e o Cédric? Não, claro que não. Não. Só que assim, craque, é a necessidade de um clube mal administrado. Não, eu concordo com Entendeu? você, Souza. Mas o meu comentário não pode ir em cima disso. Olha só. Do meu ponto de vista. Olha só. Como comentarista, Zé você tem um lateral direito da Ferroviária que é muito melhor que ele. Charles jogador para vestir a camisa do Corinthians? Não. Martínez é jogador para vestir a camisa do Corinthians? Mas se a gente fizer de clube para clube, a gente vai estar no mesmo patamar, o São Paulo e o Corinthians. É isso, mas assim, é isso que eu tô te falando. Você falou do Ferrarese. O Martínez está. Eu gosto do Martínez. Eu não gosto. Eu não acho que é um jogador que tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Corinthians, administrativamente, se fosse um clube organizado, era para pegar jogador, era para... Mas não é, Souza. Mas isso é uma questão muito, assim... Legal você falar isso, mas, por exemplo, não é possível que não tenha um lateral direito. Vou dar um lateral direito que eu contrataria há muito tempo. Pikachu, por exemplo, que joga no Fortaleza. Se você pegar os números do Pikachu e botar o Pikachu junto com o Igor Vinícius, o Pikachu é 1 milhão de vezes melhor naquilo que vocês estão falando. Se você pegar o histórico do Pikachu, vocês estão de brincadeira querer contratar o Igor Vinícius. O que você pensa, Quesada? Neto, eu acho o seguinte, quando um clube é administrado da forma como o Corinthians tudo que é curva de rio para ali, entendeu? O Corinthians contratou 21 jogadores desde que o Augusto Melo se tornou presidente. Primeiro lá com o Rubão e depois o Rubão passou o bastão para o Fabinho Soldado. Você pega essas 21 contratações e faz assim, se contratou 5 bons jogadores que realmente servem, é muito. Tanto é que o Dorival Júnior está falando agora que eu preciso de elenco, não tá? Então, mas então aí você contratou Carrilho, Zé Martins, Charles... também? É indicação do Dorival. É lógico, né? Mas aí é que tá. Você acabou de dizer um negócio. Será que na santa base do Corinthians... Não tem. Não tem? Não tem. Um desgramado não tem. de um lateral. Não tem. Porque a base não tem. é mal conduzida. Não, mas sempre tem foi. Que criar, então mas tá a gente bate nessa tecla. Então tá essa tecla está errada no nosso posicionamento. Pô, se você pegar se você pegar todas as vezes que tem Taça São Paulo de Futebol Júnior, a gente sempre vai falar que que eu não tenho lateral direito. O Fagner, que foi um monstro, não estava sendo mais. Aí eu faço questão de contratar o Mateuzinho, que era o terceiro reserva. Se você falar assim pra mim, Neto, vou contratar o Rodinei. Aí legal. Opa! Joga muito. Opa! Esse joga muito no Flamengo. Jogou muito, tá jogando muito lá no time da Grécia. É Panathinaikos? Não é o Panathinaikos. Olympiacos. Tá jogando. Vou trazer o Rodinei de lateral direito. Sabe por quê? Porque o Rodinei, o Mateuzinho era reserva do Rodinei. E que ninguém achava que o Rodinei era bom. Lembram disso? Queria de Tatuí, irmão. Jogou bola comigo lá em Tatuí. Se você falasse assim, vou trazer... Olha, eu tô pensando em um ano de contrato, eu vou trazer o Mike. O Marcos Rocha. Os dois que arrebentaram no Palmeiras. Aí eu, opa... Os dois em fim de contrato. Os dois em fim de contrato, sacou? O Mike é um baita do lateral, o Marcos Rocha também. É muito superior ao Mateuzinho e ao Léo Maná. Legal. Agora eu trago um cara
que é Igor Vinícius, que não jogou no São Paulo. Aí porque eu conheço ele que eu passei lá? Desculpa, aí isso é uma visão precária de comentário, precário de Corinthians, de trazer um cara que o treinador acha que ele vai jogar bem. Mas, porque... deixa eu dar um adendo aí nesse seu comentário, que é interessante, mas o Dorival, que indicou o Igor Vinícius, ele já indicou para o Palmeiras o gato 01 lá, o Jailson. O Jailson, que era reserva lá do Ceará, que tinha trabalhado com o Dorival. Chegou no Palmeiras, foi titular, foi campeão, passou uma série invicta. Enfim, o Dorival... Então vamos fazer uma pergunta pra você. Eu sei que você tá falando, vamos lá. Ele tem na fase boa, Mateuzinho jogando... Que o Mateuzinho até melhorou um pouquinho, ele é ruim demais, velho. Não joga nada. O Aribazão jogava mais que ele. Na fase boa, quem joga? Mateuzinho ou Igor Vinícius? O que você tá vendo? Mateuzinho. Pra mim, Mateuzinho. Não, pra mim nenhum dos dois. Pra mim, nenhum dos dois. Mas pra escolher, eu escolho o Mateuzinho. Mas se aí Eu o escolho Mateuzinho, não você escolher. botar Eu prefiro o Léo não escolher. Maná também, tá difícil, hein? Não, ele não joga nada. Vou botar o Félix Torres. Félix Torres sem jogar. Então, mas o que eu quero dizer é da contratação e de enxergar. Meus amigos, então tá aí, não tá fácil a situação do Corinthians. Vou até dar uma pausa, fazer uma pausa aqui, ó, nesse gráfico, que é um pouco do que esperar, né, de como o Igor Vinícius veio se comportando nos últimos ali 5 anos. Então a gente vê, foram pelo São Paulo, né? 151 jogos, 6 gols, 18 assistências. Assistências legais até, lateral, né? Número bom, assim. Não um espetacular, que é isso, incrível, mas não é dos piores, não é tão um desastre tão grande. Porém, quando você para olhar ali o quarto gráfico, que são dias perdidos, acho que dias parados, né, por lesão, o cara ficou mais de um ano parado, lesionado. Então, desses 5 anos, 4 ele jogou e 1 ano ele ficou sem jogar. Se a gente for contar em dias, né? O que daria cerca de 82 jogos, que é basicamente uma temporada no Campeonato Brasileiro, quando um time tem um calendário mais cheio. Então a gente vê que não é um cara muito constante, né? Se joga bola ou não, não sei porque não conheço. Se vocês sabem, opinem aqui nos comentários. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!